o Cruzeiro aí bastante chateado com o cenário. Quando a gente trouxe a informação do Wesley, e eu vi muita gente não, né? Algumas pessoas, o Samuel falou e atrapalhou. A informação a gente trouxe aqui porque eu tinha recebido o seguinte cenário. Um clube do futebol brasileiro, não era o Corinthians, no dia anterior ao que a gente trouxe a informação, ele procurou o staff do Wesley, o Al Nassr, para tentar a contratação do jogador. E a resposta para esse clube foi, infelizmente a negociação está próxima de ser concretizada e não tem como ninguém entrar mais, porque o Cruzeiro já ia partir para a troca de documentos. Só para ter uma ideia do estágio que estava a conversa, Cruzeiro e Wesley, Cruzeiro e staff do jogador, o pai parece que participa também, e o clube, o Al Nassr, que teve aí um acordo com o Cruzeiro, graças também ao bom relacionamento do Arthur Jorge com os portugueses que comandam o Al Nassr. Então esse clube que procurou, recebeu essa resposta, ou seja, negociação já era, né? Não tem como ninguém entrar mais, porque de fato estava avançada. E o que a gente recebeu ontem é o seguinte, o começo de um leilão. Eu vi até o meu timão, o Vessone, falando sobre que ele foi oferecido ao Corinthians, e aí o Corinthians achou caro e tudo. O que eu sei a negociação ela foi paralisada, e ela foi paralisada quando já estavam ali nos, não vou dizer últimos detalhes, porque não tinha papel assinado, né? Mas já estava no entendimento de avaliar contrato de jogador com o Cruzeiro. Faltava, claro, finalizar toda essa parte do jogador, né? O contrato vai e volta, fecha tudo, vem o transfer do clube, troca de documentação, e aí a negociação é encerrada. Então, o ponto que estava já tinham chegado em todos os valores possíveis, Cruzeiro conversado com o Al Nassr, com o Arthur Jorge, com o Wesley, projeto apresentado e tudo, a parte do jogador tinha gostado muito, e aí vem um leilão de última hora, não sei se pediram mais ou se, Corinthians, o Cruzeiro está conseguindo com essas condições aqui, com essas, você se interessa? Então, ficou nisso, o Cruzeiro se sentiu desrespeitado, e hoje, o que eu tenho de informação a operação ela está totalmente caída? Não. Mas teria que partir do jogador, do staff deles, a gente vacilou aqui, o projeto do Cruzeiro realmente é legal, vamos retomar aqui do jeito que estava e pedimos desculpas, algo nesse sentido, porque senão acho que é difícil o Wesley vir pro Cruzeiro. Da forma como aconteceu e você... porque palavra vale muito, né? Então, se você chega num acordo e aí depois você vai ao mercado já com um acordo praticamente fechado, isso aí é um desrespeito muito grande. Então, se não for o Wesley, o Cruzeiro vai buscar um outro nome aí e vamos ver as próximas horas o que acontece nesse cenário, Caramujo. Boa. E aí a gente vê a situação que é no mínimo insólita, né? Afinal, o jogador estava com uma oportunidade bem interessante de mercado. O Cruzeiro é um dos poucos clubes, a gente pode dizer assim, que é minoria hoje no futebol brasileiro, que tem compromissos em dia, uma condição financeira que o cara sabe que o mês dele vai durar 30 dias. Se o jogador se permite, e aí a gente tem que sempre lembrar assim, não é o jogador, é o staff, é o empresário. O jogador é quem controla a operação, gente. Quem vai jogar no clube é o atleta. Então, assim, é muito improvável que um jogador seja totalmente alheio às coisas, às movimentações que são feitas no entorno da carreira dele, porque quem vai jogar no clube é ele. Então, se o Wesley e seu staff fizeram essa ideia, eu imagino que os árabes olham e falam assim, tá bom, né? Quanto mais pra gente, melhor. Se melhorar as condições, excelente. Mas o Cruzeiro nunca precisou de quem não quer estar no Cruzeiro, Pedrão. Acho que se o Wesley tá nessa pegada aí de talvez ganhar um pouquinho a mais de dinheiro, o lugar não seja aqui, né? E o Cruzeiro faria muito melhor pro Wesley do que o Wesley pro Cruzeiro nesse momento. Isso precisa de ser colocado em questão. E aí não é desrespeitar o atleta, é entender
que o Cruzeiro hoje é uma das principais equipes do futebol brasileiro, é uma equipe que está disputando Copa Libertadores, que está em fase avançada de Copa do Brasil, que tem um bom treinador, que tem atletas de destaque, e é um Wesley que está precisando achar o seu lugar ao sol, porque saiu bem do Corinthians, surgiu com muita expectativa, teve bons momentos na equipe do Al Nassr, mas não o suficiente para poder permanecer por lá. Na Sociedade não teve tanta facilidade assim para poder mostrar o seu futebol. Então seria um cenário para que o Wesley pudesse, enfim, se desenvolver, enfim, mostrar o seu potencial. Agora, é o que o Samuel falou, né? É uma postura ruim, porque você senta, negocia, apresenta tudo que você pode oferecer, e aí todo aquele esforço que você fez, tudo aquilo que você construiu para colocar numa proposta, para colocar ali no que vai ser um contrato, passa a ser usado contra você, porque a partir do momento que você chega, aqui, fulano de tal, eu tô acertando tanto com o Cruzeiro, tanto para você dar, ciclano, sabe? Isso é ruim. E aí pode tentar uma comissão a mais. É uma falta de postura. E eu concordo muito com isso que você falou, Caramujo. A gente fica muito às vezes, o staff, cara, o jogador é quem tem que decidir. Ele pode chegar e falar aqui, eu sei que vocês querem um dinheirinho a mais ou algo a mais financeiramente, mas eu quero estabilidade para jogar. Então eu vou ter estabilidade para jogar nesse lugar que num primeiro momento vocês vão ganhar menos, beleza, mas eu que importo. O ponto importante da operação sou eu. Então essa postura também tem que partir do jogador. E precisa ele dar uma acordada, porque senão daqui a pouco, meu amigo, começa a rodar em clube demais. Aí. E ele não é um jogador que nesses 2 anos a gente pode dizer que ele não conseguiu ter a evolução esperada, né? O último ano praticamente, ele tá 1 ano praticamente sem jogar. Sem jogar, só treinando, né? E não é que agora, muita gente fala, mas agora a Samuca TV tá desmerecendo. Não, eu ainda quero que ele venha, Eu ainda quero o jogador. Agora, ele precisa acordar como profissional de futebol, sabe? O staff do jogador, ele pode tentar fazer coisas boas pro jogador? Pode, mas tem vezes também que o jogador tem que ter esse feeling de tipo, opa, peraí, eu controlo a situação, eu quero ir pra lá. Eu até falei que se em algum momento ele se balançasse pelo Corinthians no sentido de, foi formado no clube, muito provavelmente sou torcedor do clube, louvável, assim, eu entendo, é do futebol, sabe? Mas agora, se ele pensar como profissional, e aí não é desrespeitar o Corinthians, tá? Mas hoje, no que diz respeito à estrutura, a salário em dia, até mesmo objetivos dentro de uma temporada, o Cruzeiro tá num nível acima. Então, pensando profissionalmente, ele escolheria o Cruzeiro. Mas acho que a postura do Cruzeiro é correta. Não entrar em leilão, não fazer demais pelo jogador. Se não der certo, opções existem outras aí, cabe ao Cruzeiro trabalhar dentro delas. É isso. Acho que não tem que aumentar um centavo do que foi colocado. Eu também não. Eu vi alguma mensagem aqui falando, tem que retirar a proposta. Não retiraria a proposta nesse momento, deixaria falar que você sabe quais são as condições. Quer vir é nesse molde aqui. Eu acho que não vai acontecer isso, porque o Cruzeiro sabe que é uma condição boa. Sim. Um empréstimo, o clube lá, ele não vai, em nenhum lugar que ele for emprestado aqui no Brasil, vai pagar o salário dele integral, isso é fato. Então, você tem uma condição boa. Se ele mudar de ideia e conversar, né? Mas ele vai ter que procurar o clube de novo, errei, fui Dudu. E tô voltando aí. Errei, fui Dudu, me aceitem de volta. É isso, gente. Manda foi mal, tava doidão ali. Tipo isso. Não, meu primo que mandou a mensagem, não foi eu não. Eu nem tava sabendo, sabe? Vamos ver. Mas assim, não é um jogador que a gente falou bastante. E tudo que a gente falou sobre ele de positivo e de negativo continuou valendo, tá, gente? Não é a fábula da raposa e das uvas. Estavam verdes. Não é isso. É uma situação de que é um jogador interessante, que encaixa bem no modelo do Arthur, mas se porventura não dá certo, o mercado oferece outras opções. Aí cabe ao departamento de scout do Cruzeiro buscar outros jogadores. Da mesma forma que teve a criatividade de buscar o Wesley, de achar o Wesley nessa situação, você pode buscar outro jogador dentro desse mesmo padrão. Às vezes pode ser também, Caramujo, que o Cruzeiro consiga identificar um outro jogador que até um custo, às vezes, de uma aquisição seja mais baixo, aí o Cruzeiro
pode apostar numa aquisição direta? Sim, mas eu acho que é um trabalho aí para o departamento de mercado e eu quero acreditar que o departamento de mercado do Cruzeiro, né, a diretoria principalmente do Cruzeiro, tem competência para tal. O patrocínio até falou aqui, ó, que se fecharem pelas condições que o Cruzeiro ofereceu, ok. Se pedir para mudar alguma coisa, bota para andar e aí a gente vê se o Corinthians vai ter dinheiro para fechar o que ele quer. Exato. É um bom ponto. E o Gullit Pacelli falou aqui, ó, esse papo de se sentir desrespeitado e não fazer leilão é até a página 2. O que é avaliado é o nível. Se for bom, aceita tudo. É aposta. Queremos respeito. Ô Gullit, eu acho que o clube ele tem que ter uma postura um pouquinho mais altiva, de tipo assim, ele não pode ter essa coisa de aceitar qualquer condição. Ah, não, é porque o jogador é muito bom. Por exemplo, o que o Cruzeiro fez na negociação do Gerson, eu acho que é um absurdo. A coisa de ele é o plano único e nós vamos trazer ele seja qual for o preço. Isso não foi inteligente da parte do Cruzeiro. E eu acho que para qualquer jogador, o que o clube tem que ter é alternativa. Pô, eu quero Wesley. Não deu Wesley, eu vou tentar aqui um outro jogador. Até para uma situação de negociação. Sim, você não até pode. Pro cara, porque pro outro lado da moeda é muito tranquilo quando ele fica sabendo, tipo assim, eu sou a única opção. Aí, cara, ele joga com as cartas que tem. É isso, até o Carlos dos Santos perguntou cadê o rapaz do Ceará, o Melk, né? Teve aquela especulação aquele dia, depois nunca mais, né, Samuca? Falou a respeito do Melk. Não. Foi só um... Eu acho que foi oferecido aí pra um monte de gente, mas... Mas eu acho que aí nesse caso teria que o Cruzeiro comprar. O Ceará não vai emprestar. Isso é verdade. E o Melk já é pra ponta direita também, né? Então canhotinho, né? Tem que buscar mais um pontinha destro pro lado esquerdo aí. Depois a gente pode fazer um levantamento aí. Tentar achar alguns nomes interessantes aí, mas é claro que quem tem que fazer esse levantamento é o Cruzeiro, né? É o Cruzeiro. E o Adriano Dornelas falando que o Wesley no tiene palabra. É verdade. No tiene palabra. Eterno, inclusive.